Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como eu gosto desse nosso Deus, porque, como eu sempre digo, Ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Porque não estava preparado de eu trazer a palavra. Deus tinha colocado no meu coração uma palavra de tarde, mas eu falei, não, hoje não é o meu dia, né? E assim, chegando aqui, a Aldete falou que era para ser uma pessoa, só que a pessoa já mandou uma mensagem falando que não podia vir, daí estava para outra, e estava, né, naquele impasse. E Deus foi, sabe, falando comigo. Eu te dei a palavra à tarde, por que você duvida, né? Por que você não acredita, né? E nisso as irmãs começaram a falar sobre a oração, sobre a questão de como orar, né? E Deus foi falando, tá vendo? É isso. É isso que você vai trazer hoje. Eu já te dei à tarde e você só estão confirmando aquilo que eu quero que você traga. E a Aldete falou sobre a oração, a Ana Francisca falou sobre a presença de Deus, falou da questão de estarmos buscando Jesus Cristo, né? E a oração, se a gente parar para pensar, o que é uma oração? Você pode falar assim, oração é falar com Deus, né? Normalmente a gente costuma falar, a oração, ela é falar com Deus. Mas como que a gente fala com Deus? A gente normalmente costuma o quê? Colocar uma lista de pedidos na presença de Deus. A gente costuma, né, falar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Senhor, faz isso para mim, abre essa porta. Mas os discípulos chegaram e perguntaram para Jesus como devemos orar, porque eles viam Jesus orando em todo o tempo. Sempre que ele precisava levar uma palavra, sempre que ele precisava buscar o Senhor, o Pai dele, ele estava em oração. E depois das orações de Jesus, muitas coisas aconteciam, né? As pessoas sentiam a presença de Deus, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, libertas, as pessoas se arrependiam dos seus pecados, eram salvas. Então, veja, buscar a presença de Deus, buscar Jesus, é muito mais do que somente conversar com Deus, como a Ana Francisca já falou. Mas a gente costuma orar, normalmente, quando a gente acha que não tem mais o que fazermos. Eu não tenho mais o que fazer, então agora eu vou dobrar meu joelho. Eu sempre costumo falar lá em casa, antes disso chegar, antes de você achar que não tem mais o que fazer, ou antes de tomar qualquer decisão, a gente primeiro tem que conversar com o Pai, saber o que o Pai tem. Porque os conselhos do Pai, no nosso Pai, no caso, Deus, são muito melhores do que o que nós podemos escolher para nós mesmos. E a gente vê quando ele fala, quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele começa o quê? Pai Nosso que estás no céu. Gente, nosso Deus, ele está no céu. O céu é tudo que nós não conseguimos alcançar. Ou seja, por isso que fala que ele é onisciente, onipresente, onipotente. A gente não vê ele, mas a gente consegue senti-lo, né? E Jesus começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Porque o nome de Deus é santo. O nome de Deus não é para ser falado de qualquer forma, não é para ser usado de qualquer forma, não é para ser banalizado, como às vezes a gente banaliza por qualquer coisa. A gente, ai meu Deus, ai Jesus. Não, a gente tem que entender que o nome dele é santo, sagrado, santificado seja o seu nome. E a gente tem que pedir o quê? Que o reino dele venha a nós. Veja, a gente pede o quê? Senhor, eu quero as coisas do mundo. A gente quer o quê? Eu quero a provisão, eu quero um serviço bom, eu quero poder ganhar muito, como a irmã falou, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas isso tudo é o quê? As coisas do mundo. E Jesus fala o quê? A gente tem que pedir o quê? Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, não a minha, não a nossa, não a tua vontade. Sabe por quê?
Porque Deus fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque, como a irmã Odete já falou, às vezes a gente não sabe como pedir. E eu vejo assim um tempo em que nós estamos não sabendo mesmo como orar, como elas estavam conversando aqui. A gente não sabe como orar e a gente tem que pedir para Deus. Em Tiago, pedir para os irmãos agora abrirem a Bíblia, em Tiago. Deixa eu só encontrar aqui, Tiago 1, do 5 em diante. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá. E se lhe há concedida, 1:6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois aqui duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E 8. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O homem de ânimo dobre, inconstantes em todos os seus caminhos. Ou seja, o Senhor não vai agradar e ele nem vai alcançar. Por quê? Porque nós, às vezes, já chegamos pedindo, a gente faz a oração, né? E a gente já começa a duvidar, será que vai? Ou ainda, será que vai? Ou ainda, né? A gente fala, eu vou pedir para a irmã Odete orar porque a oração dela tem poder. E hoje eu venho te dizer, não é a oração. Alô, testando. Aleluia. Não é a oração de uma pessoa que tem poder, mas é a oração. Nela tem poder. É na própria oração. Por isso que fala, é o poder da oração. Nós temos que acreditar que nós temos esse acesso ao Pai, porque Ele quer escutar de nós o que precisamos, mas também confiar que às vezes o que vamos receber não é o que nós queremos, não é aquilo que pedimos, sabe? E eu vejo assim, hoje nós costumamos, por qualquer coisa, né? Repreender um irmão porque ele falou, olha, tal coisa vai acontecer na sua vida, ou tal coisa vai acontecer no mundo, ou tal coisa vai acontecer no governo, e qualquer coisinha a gente já repreende. A gente tem que aprender primeiro, fazer como Abraão, né? Deus, quando chegou para Abraão e falou que ia destruir Ló, o que Deus falou para Abraão? Abraão, eu vou destruir Sodoma. Na realidade, eu vou destruir Sodoma, porque lá os homens são maus. E Abraão sabia que o seu sobrinho estava lá, e a família dele também. E Abraão fala, Pai, Deus, naquela época existia uma santidade maior do que nós temos hoje, né? Não que nós não temos isso, mas as pessoas elas tinham uma certa reverência maior, vamos dizer assim, né? Não santidade, mas uma reverência maior ao Pai, a Deus, e falou, mas Deus, o Senhor vai destruir toda a cidade, mas e se tiver tantos justos? Deus falava, se tiver tantos, não vou destruir. E sabe, e eu vejo ali que Abraão, ele sabia que ele, na realidade, ele não sabia quantas pessoas que tinham ali justas, ele nem sabia, nem tinha certeza se Ló ainda era um homem justo, porque ele já estava morando numa cidade má. E normalmente a gente se contamina num lugar onde as coisas estão podres, né? Uma maçã, por exemplo, podre numa cesta, se você não tirar aquela maçã podre, todas as outras vão estragar. Então, eu creio que Abraão não tinha nem certeza se Ló ainda era um homem justo, se Ló ainda era um homem reto. Mas ele foi clamando, Senhor, o Senhor vai destruir mesmo? Senhor, tenha misericórdia, Pai. Se tiver tantos justos, tenha misericórdia. Se tiver... E ele foi diminuindo aquela quantidade, porque ele não sabia quantas pessoas que estavam ali justas, que poderia tocar no coração de Deus e impedir a ação de Deus. Mas Deus
falou para Abraão, chega. E Abraão entendeu que a vontade de Deus ali era soberana, mas Deus também entendeu que o amor de Abraão pelo teu sobrinho era muito grande. Então, o que Deus faz? Ele manda 2 anjos lá e avisar Ló para sair com a sua família. Veja, hoje nós não temos, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas são más, né? Onde as pessoas, elas pensam só nelas, onde as pessoas só querem se enriquecer, onde a gente vê a corrupção em todos os meios, em todos os lugares. E sabe, eu acho muito interessante, porque tem um profeta do Antigo Testamento que ele fala lá no livro dele, através da inspiração de Deus, ele escreve que o Senhor, ele levanta uma nação e permite que essa nação seja governada por três partes, que seria o sumo sacerdote, o profeta e o rei. O sumo sacerdote é para ensinar as coisas de Deus. A gente vê Moisés ensinou o tempo todo no deserto, né, as coisas de Deus. O profeta é para corrigir aquilo que o sumo sacerdote estava ensinando, que estava passando para aquela multidão, passando para o povo de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que é preciso a correção. E o rei é para governar o povo de Deus, mas de acordo com a vontade de Deus. E veja, quando a corrupção, quando o egoísmo, quando a inveja, a soberba toma conta do coração desses 3 poderes, a nação toda se perde. A nação toda se perde. Não estou julgando nenhum pastor, não estou julgando nenhum profeta, mas é o que a gente tem visto hoje. Por quê? O sumo sacerdote não vai mais conseguir ensinar a palavra de Deus. O profeta não tem como corrigir porque o sumo sacerdote não ensina a palavra de Deus. E o rei? O rei é o mais corrupto, porque ele é o primeiro a querer tomar tudo para ele. E nós temos visto hoje líderes sendo corrompidos, líderes sendo egoístas, sendo gananciosos por tudo, querendo somente para ele, querendo somente para sua família, se enriquecendo a custas do povo de Deus. Mas Deus fala que é preciso chegar a esse nível para que o reino de Deus seja estabelecido de novo na terra. Então eu vou ficar parado, vou ficar quietinho? Não. Agora eu acho que é em Tessalonicenses que fala, que Paulo alerta o povo, vocês estão aguardando a vinda de Jesus, mas vocês continuam fazendo a boa obra, continuam levando a palavra, continuam trabalhando para o reino. Sabe por quê? Porque nós não podemos ficar parados, nós temos que continuar. Continuar o quê? Orando, continuar fazendo o ID de Jesus, continuar levando o amor para todos os lugares, continuar fazendo as boas ações, né? Estendendo a mão, porque Jesus ele veio ensinar, através da parábola do bom samaritano, como nós devemos prosseguir. Porque ali a gente vê que uma igreja passou antes do samaritano que não tinha nada a ver com aquela pessoa que estava caído. E aquela pessoa que estava caída, ela fazia parte de Israel, fazia parte do povo de Deus. Mas sabe, porque ela estava ali, ela tinha sido esquartejada, tinha sido roubada, tinha apanhado, então ela estava machucada, suja. O que aconteceu? Os escribas passaram, o sacerdote passou, o levita passou, e todos se desviaram daquela pessoa, com medo dela, com medo de se contaminar porque não sabia se ela era uma pecadora, com medo de também ser assaltado porque não sabia se ela era uma pessoa boa ou não. E Jesus veio para falar o quê? Não é assim que a igreja deve andar. Ela deve andar
como aquele que estende a mão, aquele que levanta o povo, aquele que leva a minha palavra, aquele que entrega, que fala do meu amor, que se entrega pela obra. E é isso que nós temos feito aqui. Nós temos entregado a palavra de Deus, nós temos colocado na presença de Deus a cidade de Cuiabá, o Brasil, as nações. Nós temos apresentado Jesus Cristo a todas as nossas vizinhanças. Por quê? Porque isso é não ficar parado. Ah, mas o que tem a ver com a oração? Irmãos, se a gente não estiver em oração, buscando a Deus, a gente não consegue estar aqui. A gente não consegue estar aqui porque a luta é grande. A luta é constante. Tanto é que Jesus falou, vigie e ore. Vigie e ore. Nós temos que estar o quê? Vigilantes. Vigilantes ao quê? As coisas que o mundo, às vezes, os manjares que o mundo tentam nos entregar. Como? Às vezes você pega um troco errado. Às vezes você quer, por exemplo, na pandemia, que liberaram a bolsa que ajudava aquelas pessoas que estavam passando... que ficaram desempregadas, que estavam doentes, não tinham como trabalhar, ou aquelas empresas mesmo que tiveram que fechar as portas e ficaram desempregadas. Mas quantas pessoas que tinham condições, tinham emprego, recebendo, também entrou na fila para receber? Isso não agrada a Deus. Isso são manjares que Satanás oferece. Quantas pessoas que a gente escuta que tem condições, né, e que coloca... que tem empresas até, mas coloca a família inteira lá na lista do Bolsa Família, ou ainda, né, no auxílio ao gás, ou, sei lá, algum outro auxílio que o governo oferece. Enquanto que algumas pessoas, vamos dizer ainda uma grande parte, que precisa, não consegue entrar nessa fila porque já esgotou, já atingiu a quantidade que o governo pode ofertar. Ou ainda não consegue nem chegar lá porque não tem condições para pegar um ônibus, ou ainda não tem nem sabedoria para isso. Então nós temos que pedir também, sabe, sabedoria a Deus, a sabedoria dos céus. Por quê? Para a gente começar uma oração, primeiro a gente tem que entender a situação. Não é focar os nossos olhos para as ondas que nos cercam. Não é focar os nossos olhos para a doença que está nos afligindo, para a enfermidade que está batendo a porta, para o desemprego. Não, mas é entender o que está acontecendo ao nosso redor para saber como pedir a Deus. Porque o Espírito Santo é quem nos convence, não somos nós. É o Espírito Santo quem também intercede por nós. Mas sem a sabedoria de Deus, a gente não sabe como pedir. Veja, Ana, na sua aflição, na sua dor, fala que ela chorava com gemidos na presença de Deus. Então... ali é o Espírito Santo falando a ela não tinha palavras, ela estava tão amargurada com tudo aquilo que ela estava vivendo, porque ela queria tanto um filho, que ela somente chorava. Então, o choro também é uma oração. O choro também é uma oração. A gente também, às vezes, vai chorar, sim. Quantas vezes que a gente precisou palavras para falar com Deus e não tinha palavras? Por quê? Porque, às vezes... a gente está também com a alma amargurada. Então, nessas horas, o que a gente tem que fazer? É buscar a presença de Deus mais do que nunca. Como? Escutando louvor, escutando a palavra. Sabe, assim, tem dias não, mas assim, praticamente todos os dias, eu escuto a Bíblia falada. Às vezes eu não tenho tempo de abrir a Bíblia, mas eu escuto a Bíblia falada. Eu escuto pregações, né? Mas eu não escuto qualquer pregação. Eu procuro escutar aquelas pregações que o pastor indica, sabe? Porque tem muita gente hoje, como eu disse, hoje temos profetas e profetadas. Temos aqueles que dizem ser ministros de Deus, mas que não conhecem a palavra, ou que pega somente retém a parte que lhe convém e dispensa aquilo que não lhe convém, né? Aquilo que vai trazer vantagem para ele e aquilo que não vai trazer vantagem para ele.
E tem muita gente também, sabe, causando, trazendo pânico, trazendo medo para as pessoas. Eu acho assim, precisa ser alertado? Precisamos alertar o povo que Jesus está vindo. Nós estamos vendo as catástrofes, nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprir, nós estamos vendo as profecias acontecendo, mas nós temos que entender que nós temos um Deus, como a Ana já disse, que não perdeu o controle, que nunca perde o controle, que jamais vai nos abandonar, porque essa é uma promessa para ele, dele para nós. Ele fala, filhinhos, você, ainda que a sua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Então, Deus promete nunca nos abandonar. A gente pode sentir aflito, pode sentir com medo, a gente pode sentir com raiva, irado, mas a gente tem que entender, quando a gente vai para a palavra, a gente consegue encontrar refrigério, forças para sair disso tudo e até entender como orar. Porque a oração, ela também vai ter um momento de cura. A oração também vai proporcionar cura. Momentos em que vamos orar para interceder e curar pelas pessoas. Ah, então é só orar e curar? Não. Veja, nós temos que entender que a oração que vai curar as pessoas, primeiro, você primeiro tem que estar curado. Você primeiro precisa estar buscando ao Senhor e saber como clamar a Deus. Não é qualquer tipo de oração que vai servir. Não faça como os fariseus, não faça como os saduceus que conheciam muito da palavra, mas sabe, questionavam Jesus, não sabia como orar, não sabia como entrar na presença de Deus, sendo que naquela época o véu já tinha sido rasgado, né? Jesus veio para rasgar o véu e eles continuaram, mesmo depois que Jesus, ele pagou por todos os nossos pecados, eles continuavam criticando os apóstolos, continuavam perseguindo, continuavam tentando matar aquele povo que estava ali para fazer a vontade de Deus. Então nós temos que entender que nós temos um acesso ao Pai, mas nós precisamos nos arrepender. Sabe por quê? Porque o arrependimento nos permite estar na presença de Deus. É somente através do arrependimento que vamos estar na presença de Deus e confessando que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Porque não existe outra porta, não existe outra forma de chegarmos ao Pai. Sabe? E tanto é que Jesus falava, quantas vezes ele falou, vai e não peques mais. Vai e não peques mais, por quê? Porque o pecar ali, ele falava ainda, né? Porque se você voltar a cometer o pecado, coisas piores podem vir para você. Então nós temos que entender, uma vez que nós saímos do pecado, nós temos que estar na presença de Deus. Quer dizer que todo mundo aqui é santo? Não. Ninguém é santo, mas todo dia precisamos confessar os nossos pecados, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós ficamos irados, todos os dias nós, às vezes, questionamos até mesmo a pregação que a gente escuta, todos os dias nós não acreditamos na fé que Deus já nos deu. A palavra de Deus fala, né, que ele já nos deu a fé, ele já nos deu a paz que excede todo entendimento, ele já nos deu o fruto do Espírito Santo a partir do momento que aceitamos o Espírito Santo, mas nós colocamos tudo isso em dúvida, quando nós não acreditamos que Deus está no controle ou que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós temos que entender que Jesus, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos. E ele ainda faz. Sabe por quê? Vamos abrir lá João 14. Versículo 13 diz, 14, 13. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. 14, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Veja que lindo, Jesus está falando. Jesus está falando que nós precisamos apenas o quê? Pedir no nome de Jesus.
Não é no meu nome, não é no nome da Ana, não é no nome da Aldete, não é no nome do pastor Márcio, não é no nome do pastor Edson. Não, é no nome de Jesus. Por isso que a minha oração não tem poder, a oração da Ana não tem poder, a oração da Aldete não tem poder, a oração de ninguém nesta terra tem poder, porque é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que há poder. Amém? Nós temos que entender também que a oração, ela vai nos libertar. Vai nos libertar do quê? O povo de Israel, quando foi liberto da escravidão do Egito, ele foi liberto, certo? Porque lá eles eram escravos. Mas veja, eles foram libertos, mas eles continuavam no cativeiro. Uai, como, né? Você pode perguntar como se eles estavam no deserto, por 40 anos andaram no deserto, mas por 40 anos eles se lembravam da onde? Do Egito. Só lembravam do quê? Daqueles deuses. Só lembravam do quê? Da comida. Só lembravam do quê? Das coisas que eles viviam lá no Egito. Até as dores e aflições, eles sentiam falta. Já pensou? Até disso eles sentiam falta. Então veja só, hoje eu vejo muitas pessoas ainda que não conseguiram se libertar. Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus, quando se crucificou, ou melhor, quando ele se entregou, porque não foi ele que se crucificou, fomos nós que crucificamos ele. Mas quando ele se entregou por nós, ele nos libertou desse cativeiro. Nós temos que entender que o Espírito de Deus, através desse ato, está sobre nós. Tanto é que ele fala que ele ia ao Pai, mas ele ia deixar um consolador. Ia deixar aquele que iria nos convencer do pecado, aquele que nos iria consolar e também nos fazer o quê? Confessar, reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, nós temos que entender que milagres vão acontecer quando oramos, libertação vai acontecer também quando oramos, né? E que para tudo isso nós precisamos o quê? Pedir. Em Mateus 7:7 diz: pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja, Jesus está falando, você precisa, peça a Deus, peça com fé. Lembra lá no começo quando a gente leu Tiago? Mas peça com fé, porque senão as coisas não vão acontecer, senão nós vamos ser como as ondas do mar, que bate, leva e nada vai se fixar, nada vai se concretizar. Então, se nós vamos ter que pedir, vamos pedir com fé. Nós temos que pedir também para Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim, mas temos que pedir e interceder. Por quem? Pelos nossos líderes, sim, para que eles venham se arrepender, para que eles venham se afastar dessa corrupção, para que eles sejam libertos desse cativeiro que eles se encontram. Porque todas as vezes que nós estamos presos a algo que não tem engrandecido a Deus, aquilo se torna uma prisão para nós. A gente precisa estar com a nossa mente, tanto é que Jesus fala, nós precisamos estar com a nossa mente cativa a Ele. Porque o diabo, ele vem para tentar dominar a nossa mente com mentiras, lançando setas, lançando medo, lançando palavras de desânimo, levantando pessoas ao seu redor para falar que você não vai conseguir, você não é capaz, você é fraco, você é isso, você é aquilo. Mas se nossa mente estiver cativa a Jesus, nós vamos entender que tudo isso é uma mentira. Mentira de quem? De Satanás, porque ele é o pai da mentira. Amém? Por isso, meus irmãos, se você está aí assistindo a nossa palavra, a nossa pregação de hoje, essa mensagem, creia no poder da oração. A oração, ela é eficaz. Ela é eficaz, mas não pense que a sua lista Deus tem que atender tudo. Não, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas também não peça sem fé. Peça com fé, porque se for da vontade de Deus, ele vai fazer, porque o prazer dele é atender
a nossa vontade, atender o nosso coração, porque é a maior prova de amor que nós temos, falar com o Pai. Amém? Eu quero